Nas últimas vezes tem sido eu a fechar o livro, desta vez sou eu a abrir. A minha voz está um bocadinho rouca, mais do que o normal, cansaço. Ontem tivemos aqui um grande evento, não é? Cansaço também de trabalho, mas por favor, ninguém pergunta ao Carlos como é que é o meu trabalho, que ele vai dizer que eu não trabalho, mas não é verdade. Então, como o Pedro disse, nós hoje iniciamos uma jornada através de um livro que é o Evangelho de Mateus. Queria pedir ao David que projetasse. E é importante que antes de mergulharmos no texto, nós compreendemos um pouco acerca do contexto do livro. O PowerPoint, se faz favor. Sabemos quem o escreveu, quais são os objetivos principais, que tipo de escrita nós temos aqui. Estas questões e outras são importantes para nós entendermos melhor, de maneira mais profunda, as riquezas que nós temos neste livro e para nós conseguirmos interpretar de uma maneira mais fiel, para nós entendermos os objetivos daquelas palavras. Então, o autor tradicionalmente é atribuído a Mateus, também conhecido como Levi. É um dos 12 apóstolos de Jesus. Antes de seguir Jesus, Mateus era um homem comum, um homem como qualquer um de nós aqui, que tinha uma profissão específica. Era um cobrador de impostos. Era um ofício que o tornava familiarizado com registros, com detalhes, com organização. É importante percebermos que este Mateus é esta pessoa. E além da tradição de ser atribuída a Mateus, não há certeza, ele não se introduz a si mesmo, mas apesar dos debates, o que nós temos certo é que ele realmente seria um dos apóstolos, ou teria uma ligação muito profunda com os apóstolos. Os objetivos principais. Mateus escreveu principalmente este livro para um público judeu, um novo convertido, judeu cristão. Por isso vamos ver ao longo do livro muitas referências a esta cultura e muitas palavras dedicadas a pessoas com aquela cultura. Ele procura demonstrar quem é o Messias constantemente. Quem é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele enfatiza Jesus, enfatiza como Jesus cumpre as profecias e as expectativas dos judeus. Um dos objetivos principais de Mateus é apresentar Jesus como o rei dos judeus, como o herdeiro do trono de Davi. E nós vamos ler hoje algo que aponta exatamente para isto. Mateus preocupa-se em ensinar também acerca do reino dos céus. Vamos ouvir muito ao longo das próximas semanas. É um objetivo importante também estabelecer a Igreja como o novo povo de Deus, como o real povo de Deus. E além destes objetivos, há o estilo de Mateus. Nós lemos vários livros, vários até evangelhos. Há um estilo diferente por trás de cada um. E o Evangelho de Mateus é caracterizado por uma estrutura bastante organizada. Como sabemos, lembramos que Mateus quem era? Era alguém que estava habituado a lidar com números, a lidar com registros. Então é normal e natural para ele que ele organizasse as coisas muito bem estruturado. Ele agrupa os ensinamentos em grandes... Obrigado. Ele agrupa os ensinamentos em discursos e vai relatando de acordo com essa estrutura. Ele utiliza frequentemente citações do Antigo Testamento para mostrar como Jesus cumpre as profecias. É um dos estilos, dos tipos de recursos que Mateus utiliza. Porque o Evangelho foi escrito para ser
lido e memorizado. Então, se for estruturado e se tiver referências a coisas que os judeus já conheciam, é muito fácil ser memorizado, ser constantemente lido e citado. E com esta a compreensão do autor, já podemos desligar, estamos melhor equipados para agora entrarmos nas profundezas deste livro, nas profundezas do Evangelho. E nós conseguimos aplicar de uma maneira melhor. Não é que nós não consigamos de outra maneira, mas o facto de sabermos quem é, porque é que ele escreveu, para quem é que ele escreveu, dá-nos uma liberdade maior, uma certeza maior qual o objetivo naquela passagem específica. E nós hoje vamos mergulhar num texto que, à primeira vista, os irmãos sabem que é o capítulo 1, versículo 1 a 17. À primeira vista pode parecer assim um texto árido e desinteressante, não é? Sem grande interesse. A genealogia de Jesus. Confesso que, inicialmente, cada um de nós pode questionar a relevância de uma lista de nomes. Para quem vai ter filhos, até pode ser bom lermos a genealogia e pensarmos, olha, seria interessante. Não há aqui nenhum nome que eu acho interessante nesta lista, mas os irmãos, cada um sabe de si. Mas para nós, humanamente, é estranho, não é? Uma lista. Nós, portugueses, não nos faz assim grande sentido. Nós podemos questionar acerca da relevância desta passagem para a nossa fé. Porque é que Deus incluiu este trecho na Bíblia? Nós perguntamos a nós mesmos, quando estamos a ler a Bíblia nas nossas casas, nossa meditação diária, quantos de nós já não passou à frente destes versículos? Somos duas pessoas, eu e minha mãe somos as únicas pessoas honestas. E a minha tia, a nossa família é realmente. Não interessa. Exatamente. Portanto, eu convido-vos, principalmente a mim, à minha mãe e à minha tia, a deixarmos este preconceito, a deixarmos este aborrecimento que é ler uma lista de nomes. Este gerou aquele, este gerou aquele, este gerou aquele. E abrimos os nossos corações para a mensagem que Deus tem para nós nesta genealogia. Ao contrário do que possa parecer, esta lista de nomes não é apenas um registro histórico. Não é apenas, também é, mas não é apenas. Ela revela verdades profundas acerca da identidade de Jesus, acerca do cumprimento das promessas e da fidelidade de Deus de geração em geração. Então vamos ler esta genealogia, aparentemente simples, aponta para a vinda do Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão, como lemos no primeiro versículo. Cumprimento das promessas de Deus. As promessas que culminam no nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos ler. Versículo 1 até 17. Diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, Farés e Zará. Ok. Nesta Bíblia diz Farés, mas Peres, agora confundindo. Ok. Versículo 3. Judá gerou Tamar, Peres e Zará. Peres gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe Boaz, Boaz gerou de Rute Obed, Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei David. David gerou daquela que havia sido a mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, na época do exílio da Babilônia.
E depois do exílio da Babilónia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim todas as gerações de Abraão até Davi foram 14, Davi até o exílio da Babilónia 14, e do exílio da Babilónia até o Cristo 14. Quero contar só uma pequena situação. Quando eu vou à terra dos meus avós, lá na Costa de Lavos, a maioria das pessoas ali não me conhece. Alguns conhecem-me de vista, provavelmente alguns que se lembram quando eu era criança e passava lá os verões todos, que se calhar já não me conhecem com barba, não sabem quem eu sou. Provavelmente as pessoas que estão mais próximas dos meus avós, os vizinhos, podem ter uma ideia de quem eu sou. Mas praticamente toda a gente passa por mim naquelas ruas e como se eu não fosse ninguém de especial, não é? Passam, podem dizer olá, mas não têm interação comigo. Até que se apercebem, ou lhes é dito, que eu sou o filho do Vitó, ou que eu sou o neto do António e da Olinda. A partir daí, toda a gente já sabe quem eu sou. Apesar de não me conhecerem, mas toda a gente já sabe quem eu sou. Tu és do Vitó, és do António, és da Olinda. Eles não me conhecem, eles não sabem quem eu realmente sou, mas sabem de quem eu sou e de onde eu venho. E quando eles se lembram, enquanto eles se lembrarem e me reconhecerem na rua, eles vão me cumprimentar. Olá, como estás? O teu pai como está? Também andas ao mar como ao teu avô? Fazem estas perguntas porque o que eles veem em mim são os meus antepassados. E assim era o povo judeu. Aliás, muito mais do que isto. Era muito, muito vincada esta associação das pessoas aos seus antepassados. A autoridade de alguém só era reconhecida por causa dos feitos dos seus antepassados. E como a cultura judaica é uma cultura tribal, de pureza sanguínea, é extremamente importante reconhecer qual a qualidade daquela pessoa. As pessoas passam a olhar para a entidade pelo filtro dos seus familiares. Então, a primeira coisa que Deus faz ao apresentar Jesus é apresentar a sua genealogia, os seus familiares. Porque lembremos, esta é uma apresentação, é um livro para os judeus. Os judeus estavam à espera de saber quem era Jesus, de saber quem é aquele homem, então vamos mostrar-lhe como eles estão à espera de que seja mostrado. Eu vou-vos apresentar uma pessoa, vou-vos mostrar quem é Jesus. Quero que vocês compreendam quem é Ele, qual é o objetivo para o qual Ele nasceu. Então, nestes 17 versículos, Ele faz exatamente isso. Então, ao abrirmos este Evangelho, logo no primeiro versículo, somos imediatamente confrontados com uma coisa interessante. Mateus inicia logo com uma declaração poderosa, não é? Ele menciona duas figuras centrais da história do povo judeu, Abraão e Davi. Ele depois começa, este é filho deste, é filho deste. Mas primeira coisa, ele é filho de Abraão, é filho de Davi. Abraão, o pai da nação, o homem com quem Deus fez uma aliança eterna. E Davi, o maior rei de Israel, o rei mais conhecido. Ele é o modelo da liderança, modelo de justiça. Para um judeu, mencionar estes dois nomes no início de uma genealogia era como para um português chegar aqui e dizer que era descendente de Viriato e Afonso Henriques. São figuras que representam a fundação e a glória da nação. Para os nossos irmãos estrangeiros, Viriato era o líder de uma tribo aqui na zona de Portugal no tempo dos romanos. Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal, o maior rei de Portugal, o mais importante, mais conhecido. Nós podemos pensar que Mateus está simplesmente a estabelecer a importância social, a importância política.
Então falou de 2 nomes políticos e sociais. Mas a referência a Abraão e Davi é muito mais além disso. Ser descendente destes 2 homens não era apenas uma questão de estatuto, não era apenas uma questão de posição social. Era uma questão de cumprimento das promessas. Ao conectar Jesus a Davi e a Abraão, Mateus está a afirmar que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, como logo no início as primeiras palavras. E Cristo não é um sobrenome, já estamos a falar de família. Cristo não é o último nome de Jesus. Cristo é a palavra para Messias, que significa o Rei ungido. Este título só pode ser atribuído a alguém que fosse descendente de Abraão e fosse descendente de Davi. Então, Mateus começa. Esta é a genealogia de Jesus Cristo. É Cristo porque é filho de Abraão e filho de Davi. Não é apenas um registro histórico. É uma declaração teológica. Em Gênesis 12:3, Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Em Isaías 11:1, profetizou-se que o Salvador vinha da linhagem de Davi. Todos os judeus conheciam estas profecias. Todos sabiam o que é que significava ser filho de Davi, ser filho de Abraão. Eles aguardavam o cumprimento delas. E Mateus, ao começar com isto, está a dizer: aqui está o cumprimento. É esta pessoa que eu vos vou apresentar. Este é que é o filho de Davi. Este é que é o filho de Abraão. Imaginemos a expectativa, a ansiedade e o impacto que isto tinha na mente de um judeu. Alguém que se apresentasse como descendente de Abraão, descendente de Davi, reivindicando ser o Cristo, despertaria imediatamente uma curiosidade nos incrédulos e fortalecia a fé dos que já criam. Era a confirmação que Deus é fiel às suas promessas, que cumpre os seus propósitos no seu tempo perfeito. Assim, ao iniciar o Evangelho com esta genealogia, com esta lista de nomes, Mateus está a afirmar que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus, o Messias esperado, o Salvador do mundo. Da mesma maneira que quando entrasse aqui alguém se assumisse como descendente de Viriato e Afonso Henriques, nós ficávamos automaticamente interessados. Apesar de não significar grande coisa para nós, mas se alguém dissesse: eu sou descendente de Viriato e Afonso Henriques, nós virávamos logo, nós estávamos à espera do que é que ele tinha para dizer, fosse o que fosse. A expectativa e o impacto que teria na mente do judeu era muito maior que isto. Esta é a certeza que nós temos também. Deus aqui mostra que realmente cumpre as suas promessas. O Messias foi prometido desde o início da história bíblica. Deus mostra que realmente as suas palavras são confiáveis. Que não há mentira. Nenhuma mentira sai da sua boca. Não é negociável as suas promessas. E nisto nós podemos confiar. Esta é a grande lição. Ele prometeu. E Ele cumpre o que promete. Ao continuarmos a nossa leitura, somos confrontados com uma série de nomes que, à primeira vista, parecem meio deslocados. Numa genealogia de um rei, o que é expectável encontrarmos nomes apenas de homens ilustres, de mulheres de reputação, de mulheres que se aparecessem, de reputação limpa, porque estamos a falar de uma linhagem real, não é? No entanto, Mateus inclui pessoas, homens e mulheres, com histórias, no mínimo, controversas. E nós pensamos: porquê é que Deus permitiu que estes nomes fossem incluídos na genealogia do Messias? A presença destas mulheres, vamos agora fixar-nos nestas 4 mulheres, é um facto surpreendente e significativo. Mais uma vez, lembremos, estamos a falar de uma carta escrita aos judeus. Na cultura judaica, a genealogia eram geralmente patrilineares, que é focados nos pais, seguiam a linhagem masculina. A inclusão de mulheres já era incomum, já não era normal.
E a inclusão destas mulheres que têm esta natureza e esta história torna-se ainda mais notável. Torna-se ainda mais relevante. As mulheres em questão são Tamar, Raabe, Rute e Batseba. Cada uma delas tem uma história que, aos olhos dos judeus, na época, seria motivo de vergonha, seria motivo de separação. Se fossem nos nossos dias, porque provavelmente até nós, com os nossos parâmetros tão baixos, tínhamos dificuldade em incluí-la na nossa linha. Comecemos por Tamar, vamos rapidamente ver as histórias de cada uma. Comecemos por Tamar. A sua história está em Gênesis 38, é marcada por engano, marcada por transgressão. Tamar casou-se com 2 filhos de Judá. Não foi ao mesmo tempo. Casou, enviou, casou, enviou. E Judá, o sogro de Tamar, desta mulher, prometeu que o seu filho mais novo, o terceiro irmão, casaria com ela, para lhe dar um descendente. Foi uma promessa de Judá. Mas o tempo passou e a promessa não foi cumprida. E a Tamar estava desesperada por descendência, por dar uma linhagem ao seu sogro. Então ela disfarçou-se de prostituta. Enganou Judá, enganou o seu sogro, teve relações sexuais com ele, e desta união nasceu 2 gêmeos, Pérez e Zera, ou Fares e Zará, como diz nesta versão. E esta história levanta as questões difíceis. Por que incluir uma mulher cujo nome está associado a imoralidade, engano, na genealogia do Messias? A resposta reside na graça e na soberania de Deus. Ele escolhe usar pessoas imperfeitas, situações complexas, para cumprir os seus propósitos. A inclusão de Tamar e das outras mulheres e de vários outros homens que também vamos ver, demonstra que a linhagem de Jesus não assenta na perfeição humana, como a autoridade de um rei assenta na sua linhagem pura. Aqui mostra que a linhagem de Jesus não assenta na perfeição humana, mas sim na fidelidade de Deus. Ao incluí-la, Mateus não está a glorificar o pecado, não está a dizer que Tamar agora é boa pessoa, fez coisas boas, mas está a revelar a graça redentora de Deus. Ele está a mostrar que Deus pode trazer bênção mesmo em situações manchadas pelo pecado. A história de Tamar aponta à misericórdia de Deus, se estende independentemente do passado. A segunda mulher que se encontra é Raabe. Era uma prostituta também na cidade de Jacó. A outra disfarçou-se. Esta era realmente a sua profissão. Embora seja lembrada por ter ajudado espias israelitas, e por causa disso provavelmente é que é lembrada na genealogia de Cristo, a sua profissão era motivo de desprezo, era motivo de separação. Mais uma vez, como no caso de Tamar, a inclusão de uma mulher com um passado tão questionável é algo que nos leva a refletir sobre a graça de Deus. Se Deus não se importa de trazer pessoas deste calibre para a sua genealogia. Terceira mulher é Rute. Ao contrário de Tamar e Raabe, Rute não é lembrada pelos seus pecados, mas sim pela sua fidelidade, pela sua devoção. A sua história é um exemplo de amor, lealdade e confiança em Deus. Nós sabemos a história. No entanto, a sua inclusão na genealogia de Jesus também é surpreendente. Não por causa da sua história, mas por causa da sua origem. Rute era moabita, ou seja, era uma gentia. Ele não pertencia ao povo judeu, pertencia a um povo estrangeiro. E um povo que é considerado especialmente impuro pelos judeus. Os moabitas eram descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, e da sua filha mais velha. A origem deste povo remonta a um ato
de incesto, que os tornavam impuros aos olhos de Deus. Todos os moabitas eram impuros, além disso eram inimigos. Ao longo da história do povo houve muitas guerras, muitas batalhas contra os moabitas. Então, por que razão Deus permitiu que uma moabita, uma estrangeira, figurasse na genealogia do Cristo, do Messias? Como é que Deus permitiu que estas histórias fizessem parte da linhagem de Jesus? A resposta reside, mais uma vez, na graça e na misericórdia de Deus. Ele não se limita às nossas expectativas. Ele não se limita aos nossos preconceitos. Ele escolhe usar pessoas imperfeitas, mais uma vez, situações complexas, mais uma vez, para cumprir os seus propósitos. A inclusão destas mulheres revela a universalidade da salvação de Deus. Ele veio para salvar judeus e também gentios. Raab também era gentia. Homens e mulheres, justos e pecadores. A linhagem de Jesus não é, mais uma vez, não é baseada na perfeição do homem, mas na fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas. Com estas mulheres, com estas histórias, Mateus está a mostrar que a graça de Deus se estende a todos. Não há exceção de pessoas, não há diferenças. Independentemente do seu passado, independentemente da sua origem, Ele está a preparar o terreno para a mensagem do Evangelho. Proclama que Jesus veio para salvar todos aqueles que nele creem. Contemos mais uma mulher, cuja presença também nos surpreende. Eu há bocado disse que era Batseba, mas ela não está nomeada. A sua história é tão vergonhosa que nem o nome dela está, mas é a mulher, aquela que era mulher de Urias. Mateus não menciona o nome, mas refere a ligação a Urias, para nós lembrarmos. Se é só Batseba, se calhar muitos nem se lembravam exatamente, mas não, aquela que era a mulher de Urias, que teve um filho com Davi. Esta referência evoca aquela história do rei Davi, que também aparece movido pela sua luxúria, cobiçou aquela mulher, cometeu adultério com ela. E pior, para encobrir o seu próprio pecado, ordenou a morte de Urias, mandou-o para a frente da batalha. Um dos seus mais leais soldados, por causa do seu orgulho, do seu próprio pecado, fez isto, sangue nas mãos. No entanto, Deus não se envergonha de mostrar a realidade da nossa humanidade. Ele não esconde a nossa fraqueza, não esconde a natureza pecadora da humanidade. Pelo contrário, Ele escolhe trazer salvação no meio desta impiedade. Cristo, o Messias, é parente dos caídos, parente dos humildes. Ele identifica-se com aqueles de quem nós, muitas vezes, teríamos vergonha de nos associar. Mateus não faz nenhum esforço para purificar a linhagem, para fazer uma linhagem mais de melhor reputação. Não há um esforço para remover estas manchas que poderiam sujar a sua árvore genealógica. Pelo contrário, a genealogia de Jesus revela que Ele veio para se identificar com os pecadores. Ele veio para salvar os pecadores. A inclusão de Batseba e de outras mulheres demonstra novamente a graça e a misericórdia de Deus. Ele não escolhe os perfeitos, mas os imperfeitos. Ele não se afasta dos pecadores, mas aproxima-se deles. A genealogia de Jesus é um testemunho do amor incondicional de Deus, que se estende a todos, independentemente do seu passado. E isto é extremamente importante. Para terminar, vou chamar a atenção para alguns outros nomes. Nós não vamos ter tempo, obviamente, nem temos informação sobre todos eles, mas vamos falar de mais um outro grupo, de outros personagens que têm comportamentos e histórias bastante impuros. Histórias escabrosas, histórias horríveis. Desde os próprios patriarcas, cujas vidas já tiveram muitos enganos e mentiras, passando pelo rei Davi, que já falámos,
Um homem que adulterou, que tem as mãos manchadas de sangue. Um homem que caiu em pecado tantas vezes. Que foi impedido de edificar o templo por causa das suas mãos manchadas pela violência. Salomão, filho de Davi, conhecido pela sua sabedoria, também se desviou do caminho de Deus. Sua paixão por mulheres estrangeiras levou-o à idolatria. Levou-o a afastar-se de Deus. Afastar-se da fidelidade de Deus. E temos outros reis ímpios, como Manassés, considerado um dos piores reis de Judá. Manassés praticou abominações, ergueu altares a Baal, adorou exércitos celestiais, chegou a sacrificar o seu próprio filho. Além disso, ele perverteu o povo de Judá e de Jerusalém. Levou o povo a cometer males ainda piores do que as nações à sua volta. São alguns exemplos cujas vidas estão marcadas por pecado e por imperfeições. Novamente, se fôssemos nós a montar esta árvore genealógica, provavelmente, se nós tivéssemos se fôssemos nós com estes antecedentes, quase certeza que nós arranjávamos uma estratégia para não dizer que eram eles, não é? Ou dizíamos o tio ou o irmão, não dizíamos que víamos daquilo. É vergonha, é vergonhoso. No entanto, Deus, na sua sabedoria, escolheu revelar a verdade sobre a linhagem de Jesus. Porque é que Deus permitiu que estas histórias fossem incluídas na genealogia do Messias, do Salvador? A resposta reside, novamente, como eu estou farto de dizer, na graça e misericórdia de Deus. Ele não veio para salvar os justos, mas os pecadores. Ele não se envergonha da nossa humanidade, mas escolhe transformar as nossas fraquezas em força. Tirar algumas conclusões. A soberania e a sabedoria das escolhas de Deus. Ele age segundo o seu propósito, não age segundo os nossos critérios. Não fomos nós que escolhemos. Deus escolhe e usa pessoas não pelos seus méritos, porque são muito boas, mas apesar das suas fraquezas. Ele transforma histórias de fracasso em histórias de graça, em histórias de vitória e em histórias de salvação. Na genealogia de Jesus vemos uma variedade de personagens com histórias complexas e por vezes manchadas pelo pecado, como nós vimos. No entanto, Deus escolhe usá-los para cumprir o seu plano de salvação. Ele faz brotar a esperança no meio do desespero. Ele faz brotar a luz no meio das trevas. É no meio do pecado que a salvação nasce. Nós, seres humanos, somos rápidos a julgar, rápidos a excluir. Muitas vezes criamos filtros para determinar quem é merecedor da graça de Deus, não é? Esquecemos que a salvação é gratuita. A salvação é um dom gratuito, oferecido a todos, independentemente do seu passado, independentemente da sua condição. Quantas vezes nós deixamos de falar com alguém porque achamos que é demasiado pecador, está demasiado afastado para ser alcançado pela graça divina. Quantas vezes nós nos envergonhamos de partilhar o Evangelho com aqueles que não se encaixam nos nossos padrões de santidade, de aceitação. Se eles tivessem santidade suficiente, não precisariam do Evangelho. A genealogia de Jesus desafia-nos a pensar os nossos preconceitos, a abrir os nossos corações à misericórdia de Deus. Ele não se limita às nossas expectativas. Ele age segundo a sua própria vontade, escolhendo aqueles que aos nossos olhos seriam menos prováveis, como vimos na genealogia. A mensagem é clara. Deus oferece a salvação a todos. Está aberta a todos, sem distinção. Ele não se importa com o passado. Ele não se importa com os pecados no acesso à salvação. Ele importa-se com o coração
e com a disposição de receber a sua graça. Que nós possamos aprender com a genealogia de Jesus a abrir os nossos corações à misericórdia. Que nós podemos tomar o exemplo de Deus ao não fazer exceção de pessoas. Qualquer pessoa é merecedor de ouvir a verdade do Evangelho. Sem medo, sem julgamentos, sem preconceitos. Confiando na soberania e na graça de Deus. Para terminar, quero agora direcionar-me àqueles que, porventura, ainda não experimentaram esta graça transformadora. Talvez ao olharem para as suas próprias vidas, para as suas próprias histórias, para o seu próprio passado, para as suas próprias máculas, para as suas próprias feridas, não encontrem nada que inspire esperança. Sentem-se distantes de Deus, aprisionados pelos seus próprios pecados. Pecados que parecem intransponíveis. Porventura, algum de nós que aqui estamos sente-se assim, não é? Quem sabe pensam que as transgressões, o seu passado negro, os afundaram num abismo tão profundo que a salvação se tornou inatingível. Talvez carreguem o peso das vossas ações horrendas, com as mãos manchadas de culpa, com uma vida marcada pela imoralidade, pelo adultério, pelo engano, ou quem sabe estão presos numa teia de mentiras que vos sufoca, convencidos que é impossível a libertação. Quero partilhar duas verdades importantíssimas. A primeira é que se pensas assim, se pensas que não há nada de bom na tua vida e que pela tua própria força não consegues sair, quer dizer que estás certo. É impossível libertar-te do pecado que te aprisiona. A capacidade humana é limitada. Não temos força por nós próprios de alcançar, de nos livrar deste pecado por nós próprios. Nós não conseguimos sacudir-nos a nós mesmos. Esta é a primeira verdade. A primeira notícia. Uma má notícia. Estás no fundo, não consegues sair lá sozinho. Mas trago uma segunda notícia. A melhor notícia. A mensagem de esperança. Ela excede as nossas limitações, excede as nossas forças. Existe alguém, como vimos, que pode emergir do pecado. Transformar a derrota em graça. O desespero em salvação. Como vimos na genealogia de Jesus, Cristo, através da sua linhagem, demonstra que Deus jaz no meio das imperfeições e age para trazer a redenção. O mesmo poder que emergiu de histórias o mesmo poder que emergiu de histórias tão marcadas pelo pecado é o poder que te pode libertar da tua própria história e conduzir-te à salvação. Independentemente dos teus erros, independentemente do teu passado, da tua condição, Cristo oferece vida abundante. O Messias, filho de Davi, filho de Abraão, que foi planeado desde o início dos tempos. Confiem nele, no Messias, que veio à Terra cumprir as profecias, que oferece salvação. Por mais horrendas que a história possa parecer, por mais horrenda que tiver a tua vida, há salvação. Não há limites para a graça de Deus. Nada é demasiado fundo que Deus não chegue. Não há limite para a capacidade de cobertura do sangue de Cristo. E este é o primeiro passo. Vamos aproveitar este dia para refletirmos sobre a nossa vida, sobre as barreiras que nós colocamos ao falar com os outros e refletirmos sobre a nossa vida e entregar as nossas fraquezas a Cristo. Confiar naquele que é poderoso para transformar a desgraça em graça. Que é poderoso para transformar a morte em vida. O desespero na esperança. Ele é a salvação. A genealogia de Jesus é o testemunho da sua graça redentora.
Ele veio para se identificar com os pecadores, para nos libertar do nosso pecado, para nos reconciliar com Deus. Amém.